Aqui fala, meu amigo Zé Leal que está aqui comigo, entende do assunto como ninguém nessa cidade, como ninguém, se duvidar, nesse país. Entende muito e está aqui com a gente, minha amiga Carla Borges. Minha amiga, mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui com você. Bom dia, Manuel. Bom dia, José Leal. Bom dia, Silva Rocha. É um prazer muito grande estar aqui na Rádio Metrópole, programa Radar Imobiliário, com vocês, para conversarmos mais uma vez sobre a tributação municipal, sobre o IPTU e ITIV de Salvador. Prazer muito grande. Bom dia, ouvintes. Bom dia, o prazer é todo nosso estar aqui com você. Assim, é sempre um programa muito rico, viu, minha amiga? Quando você está aqui explicando para a gente, até porque o tema, quando a gente fala de tributação, principalmente para o cidadão, para as pessoas comuns que fazem seu planejamento. As pessoas hoje vão fazer seu orçamento do ano, aí já coloca lá, IPTU. Já passou a ser um peso muito grande. Antigamente era só IPTU, né? Era só assim, era algo que você dizia, não, é uma despesa aí, mas é pouca coisa. Hoje não, hoje você coloca no peso lá de quem paga aluguel, coloca lá o condomínio, IPTU, mercado, colégio de filho e tudo mais. O IPTU passou a ser um peso muito grande, porque ele cresceu muito nos últimos anos, né, de valor, passou a ter valores realmente significativos. Às vezes as pessoas ficam dizendo, a gente paga um aluguel eterno, que é o IPTU, né? E que é uma tributação municipal, mas de forma nacional, mas que aqui em Salvador veio sofrendo ao longo dos últimos anos. Inclusive, vou te falar, aí quando a gente, não só no nível do imóvel mais simples, mas de um terreno, de um grande terreno, veio sofrendo muito. E quando a gente fala principalmente de grandes áreas, grandes terrenos, grandes lojas, às vezes inviabilizando o próprio negócio, o próprio desenvolvimento econômico e realmente a transformação, e eu não digo positiva, porque realmente meio que estrangula um pouco as finanças da própria população. Ele veio dificultando muito esse processo e vem crescendo, e às vezes a gente vê outros projetos novos tramitando, que a gente fica inclusive com mais receio ainda, e que é o que está acontecendo agora, inclusive dentro da Prefeitura de Salvador, dentro da Câmara Municipal de Salvador, um projeto novo, né, de IPTU. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você, mais do que ninguém, entende desse assunto. Se alguém pergunta, todo mundo que me fala de IPTU, de tributação, eu falo, fala com Carla que vai saber. Ô, Manuel, muito obrigado por suas palavras, sempre generosas. A gente sabe que o problema de Salvador em relação ao IPTU é um problema crônico, porque ele remonta daquela famigerada legislação de 2013, aquelas três leis, né? A 8464 de 2013 e a 8473 de 2013 também, quando a planta genérica de valores sofreu uma majoração muito grande acima dos padrões normais de mercado. De lá para cá, o que a gente observa é que esses valores têm sido ajustados. Em 2017, houve um outro aumento muito grande. A Lei 9.304 promoveu mais um aumento de quase 28%. Vocês imaginem que de 2017 para 2018, o IPCA foi 2,70%. 2%, menos de 3%. Foi mais de 10 vezes o valor do IPCA. Imagina. Exatamente. Então, esse problema que você se reporta da inviabilidade da atividade econômica, ele decorre exatamente de uma alta majoração no IPTU. Essa majoração que vem acontecendo desde 2013, para vocês terem uma ideia, em 2013, ouvintes, a arrecadação de IPTU não chegou a 300 milhões. Hoje nós temos mais de 800 milhões, a expectativa de receita é maior do que 800 milhões. Em 2013, não chegou a 300 milhões. Em 2014, com a majoração, chegou-se a 500 milhões, mas foram geradas dívidas. Na realidade, o lançamento foi mais de R$1 bilhão, quase R$1,5 bilhão. É porque a inadimplência também é muito grande. Sim. E é preciso também que se depure o cadastro imobiliário da cidade. Então, eu não sei se efetivamente as receitas geradas, né, a expectativa de receita, ela é real. Porque a arrecadação, na realidade, estimada, gira em torno da expectativa de receita daqueles contribuintes que pagam, e não efetivamente do tributo que é lançado, porque é lançado num valor muito superior. Quando você para analisar e você vê
de um ano para o outro subir 28% com IPCA de 2%, como é que você consegue crescer sua receita em 10 vezes de um ano para o outro para poder você se adequar a uma realidade de uma cobrança que é 10 vezes superior à do ano anterior? Então, ou 10 vezes superior ao aumento do IPCA. Então, é um negócio que, assim, que termina chegando muito forte para o contribuinte, e a gente sofreu com isso nos últimos anos e vem aqui trazendo direto. Você falou existem divergências, coisas assim que você não entende porque, diferente de você, cara, que tem tudo a lei, a gente olha no fato mais simples, né? Como é que a gente tem um conhecido que mora na Santa Mônica, um bairro que a gente sabe que é um bairro mais popular, mais econômico, e outro que mora em Piatã, em um imóvel maior, e é uma das coisas que a gente não consegue explicar, né? Como é que lá na Santa Mônica ele está pagando o IPTU maior do que o outro que mora em Piatã? Então, são coisas que chegam para a gente, eu digo, rapaz, isso aí você tem que consultar alguém, ou consulta a Carla, ou você vai ter que consultar o oráculo para tentar decifrar o que é que acontece, por que acontece isso. Lá atrás, Manuel, as zonas fiscais, inclusive, que foram estabelecidas, que hoje estão extintas, colocavam o bairro da Vitória junto com São Cristóvão. Que tudo a ver? Não. Então, é complicado isso quando você tem um fator de localização que majora significativamente o imposto e você estabelece parâmetros totalmente incongruentes. Quanto a essa divergência que você relatou agora há pouco do bairro de Santa Mônica, nós podemos aventar inúmeras possibilidades, principalmente no que diz respeito às travas. As famigeradas travas para alguns e, digamos assim, a salvação para outros. Por quê? Com o aumento da planta genérica de valores pela Lei 8473, o que foi que ocorreu no artigo 4º? Uma limitação do imposto. A limitação do imposto se deu em 35% em relação ao ano anterior para os imóveis residenciais. Então, hoje, aqueles imóveis existentes em Salvador até dezembro de 2013, eles são tributados pela lei antiga. Eles não são tributados por essa planta genérica de valores de 2013, que foi majorada em 2017. Não. Esses contribuintes são tributados pela lei anterior. E o que aconteceu na realidade com aquele imóvel que foi entregue depois de 2014? Ora, o imóvel entregue depois de 2014 foi submetido ao quê? À nova planta genérica de valores, com os valores muito mais altos. Daí porque você tem as divergências no mesmo empreendimento. Se uma torre foi entregue até dezembro de 2013, ainda que as torres entregues a partir de 2014 sejam exatamente iguais no mesmo local, ou seja, a mesma localização, é o mesmo logradouro, com as mesmas características, o IPTU às vezes é 7, 8 vezes maior do que o do vizinho. A gente tem um exemplo de um empreendimento que a gente desenvolveu, que o apartamento de 200 metros a gente entregou primeiro, tem IPTU menor do que o apartamento de 140 metros. Quem paga no mesmo condomínio, na mesma localização. Então, quem tem um apartamento menor paga IPTU mais caro, acho que dá 60% no valor maior que... Aí eu lembro que na época foi muito um alvoroço assim, não, porque a construtora tem que resolver. Eu falei, a construtora não resolve IPTU, quem tem que resolver é a prefeitura, a gente não tem o que fazer. Né? Foi o que a prefeitura trouxe. Então, termina gerando um desequilíbrio financeiro para as famílias. Né? Quem está pagando, em determinados momentos, porque comprou depois, está pagando mais do que quem tem uma capacidade financeira de pagamento maior. Então, termina gerando um desequilíbrio econômico na cidade. Né? Além do desequilíbrio econômico, Manuel, eu vou além. Viola a isonomia tributária. Porque você não pode dar tratamento diferenciado a contribuintes em situações iguais. Isso não é possível. E, na realidade, mas tem as travas, o contribuinte foi beneficiado com as travas. A tributação desse contribuinte ele foi abrandada com a limitação dos 35%. A legislação das travas, o artigo 4º, permanece em vigor. Então, o que aconteceu? Só para os ouvintes terem uma ideia. De 2014 a 2017...
Os empreendimentos que surgiram já foram tributados na nova planta genérica. Portanto, às vezes 5, 6 vezes, com valores 5, 6 vezes maiores do que empreendimentos iguais. Em 2017, houve essa majoração de quase 30%. Então, a partir de 2017, vejam bem o que aconteceu. Os empreendimentos entregues depois de 2018 já sofreram uma majoração o quê? Maior, porque a planta genérica foi reajustada. Só que como a lei das travas, o que a lei das travas diz? A partir de 2014, o imposto não pode ser maior do que 35% do ano anterior. Aqueles empreendimentos de 2014 a 2017 acabaram tendo limitação também, mas a limitação no limite dos 35% de um valor altíssimo. Por quê? Porque esses imóveis eles não existiam em 2013. E o que é que vai acontecer agora com essa expectativa desse projeto de lei que foi enviado? O projeto de lei enviado não corrige a planta genérica de valores. A planta genérica de valores de Salvador, ela não está defasada, muito pelo contrário. Ela não só não está defasada, como é impossível dela ser aplicada nos imóveis antigos, sob pena da tributação subir de forma avassaladora. Eu trouxe um exemplo de um apartamento médio no bairro da Pituba, que o apartamento é obviamente travado, foi entregue em 2013, o IPTU, R$ 1.000 e poucos, sem as travas, ele iria para R$4.000. Olha a importância. E nós estamos falando de uma planta genérica de 2013, que de 2013 para cá, nós tivemos só de atualização monetária quase 100%. Eu estou falando pelo índice do IPCA. Ainda assim, em todos esses anos, aquela planta genérica de 2013, majorada também em 2017, continua muito alta. Ora, se você manda um projeto de lei que altera a tabela de receita do IPTU, ao alterar a tabela de receita do IPTU, os empreendimentos novos entregues a partir do ano que vem, ou seja, 2023, eles vão ser submetidos à tabela de receita nova, porque os empreendimentos existentes até esse ano não serão submetidos por conta de que, nesta mesma lei, tem a limitação ao IPCA. Então, todos os imóveis existentes até o ano, agora, 2022, só poderão sofrer um aumento, uma majoração no limite do IPCA, porque é assim que reza o projeto de lei. Todavia, os novos empreendimentos serão submetidos à nova tabela que realmente abranda. Porque o que é que a nova tabela tem de positivo? A tabela atualizou as faixas de valores venais e atualizou a parcela a deduzir de cada faixa. Ora, se você aumenta a parcela a deduzir, você diminui o valor do imposto. Só que você vai penalizar o quê? E aqueles contribuintes que ficaram com a parcela dedutível congelada desde 2017? Quem vai reparar essa violação a um direito que era do contribuinte? A tabela tanto estava errada, congelada, que foi reajustada agora no projeto de lei. E aí, o que é que nós fazemos com esses contribuintes que já estão sendo sacrificados e que já vêm com IPTU alto desde 2014? O congelamento se deu em 2017, mas o IPTU alto, ele é perpetrado desde 2014. É uma situação complexa. Faz como aí agora? Não tem o que fazer, né? Vai fingir que nada aconteceu e segue a vida. Veja bem, a minha sugestão, eu digo, olha, se a planta genérica de valores ela não foi alterada, o que é a planta genérica de valores? É ela que estabelece a base de cálculo do IPTU, qual o valor venal para efeito de cobrança do IPTU. Se ela não foi mexida e os valores continuam altos, a única forma que se tem de abrandar a tributação do contribuinte é mexendo nas faixas de valores e mexendo nas alíquotas. Então, se nós alargarmos, por exemplo, isso aí é até um apelo que nós podemos fazer ao nosso corpo de vereadores. Os vereadores, naturalmente, moram na cidade e também pagam IPTU, assim como seus familiares. Então, o IPTU dói no bolso de todos nós, cidadãos contribuintes. Dói. O que nós podemos fazer? Alargar essa faixa de valores para aumentar esses intervalos, de modo que as alíquotas diminuam. Porque não se concebe um imóvel de R$360 mil
pagar a mesma alíquota de um imóvel de 15 milhões. A alíquota é de 1%. Ah, mas existem outros municípios ou outras capitais que têm alíquotas menores? Existem sim, gente. Acabei de ler um texto. Cuiabá, a alíquota dos imóveis residenciais em Cuiabá é de 0,4%. 0,4% era a alíquota de um imóvel, pela legislação antiga, considerado padrão bom. Porque antes as alíquotas variavam em função do padrão construtivo e hoje as alíquotas variam em função do valor venal. Quanto mais alto o valor venal. Só que essa progressividade estabelecida pela legislação de Salvador não foi uma progressividade justa. Porque se fosse um imóvel de 360 mil reais, não teria a mesma alíquota de um imóvel de 15 milhões. É verdade, né? E, assim, a mudança a gente sabe que é um motivo arrecadatório mesmo, ponto final, e a gente hoje sofre com isso. Um outro detalhe que a gente sempre traz aqui é a questão, antigamente, você tinha o valor de compra e venda, o valor da realidade. Quando você ia fazer qualquer alteração, aí você já via no valor, independente do valor de IPTU, de avaliação para IPTU, aí você via. Toda vez que você ia fazer uma comercialização de um imóvel, você chegava à conclusão que pela própria dinâmica do mercado, que é uma dinâmica muito mais ágil do que a dinâmica de uma lei, por exemplo, de IPTU, ele sempre estava o valor acima do valor venal, a título de TIV, por exemplo. E isso aí era 90% dos casos, o valor da transação estava acima. Depois de alterações que foram realizadas nos últimos anos, você começa a perceber algo muito comum. Se inverteu esse percentual. Hoje, 90% das transações imobiliárias, e olha que o mercado é dinâmico, né? Toda hora está mudando o preço, subindo o preço. Você vê, o mercado imobiliário ele cresce preço porque o custo de obra sobe, por exemplo, os preços dos imóveis novos eles tendem a crescer e os dos imóveis usados a crescer juntos, porque é a valorização da região. E mesmo assim, ele não consegue acompanhar os valores que são determinados pela prefeitura para a cobrança de ITV. Então aí você tem um valor de ITV mais alto do que o valor da transação que você está fazendo. Aí quando você vai fazer o pagamento do ITV, o cálculo, apesar de existir um entendimento já do judiciário que o valor tem que ser em cima, o pagamento do ITV tem que ser em cima do valor da operação, né? Se você está comprando um imóvel de 100 mil, para dar um exemplo aqui qualquer, você não pode pagar um ITV em cima de 150 mil, que é o que acontece na prática. E aí existe um entendimento de que tem que ser em cima do valor da transação. Se o contribuinte ou se a pessoa, os envolvidos, estão cometendo uma fraude e estão baixando o valor do imóvel, eles precisam ser penalizados, eles precisam ser investigados, eles precisam ser denunciados e precisa ser provado que isso aconteceu para poderem serem penalizados, né? Eles vão estar aí, vão ter que cumprir a lei também. Então, só que o que é que acontece? Quando a gente vê a Prefeitura de Salvador, ele já cobrar, ele primeiro já considera o seguinte, como 90% dos casos, o valor do ITV é em cima do valor venal criado pela Prefeitura, que é o valor maior, então ele já pressupõe que 90% da população é criminosa e está mentindo o valor e pune já antes. E aí você vai e diz, não, eu preciso pagar em cima do valor, estou comprando em cima de 100 mil. Aí você chega lá e a Prefeitura diz, não é, aqui o valor desse imóvel está avaliado em tanto. Mas a lei diz, não, o entendimento jurídico é esse, não. Aí você vai, aí você não consegue fazer o pagamento do ITV em cima do valor que você está comprando, é um negócio assim que eu não consigo entender. Aí você vai fazer a escritura e fazer o registro da escritura e você também não consegue. É uma sequência que você fica travado. Você diz, eu comprei um imóvel, eu quero passar para meu nome, eu não posso, eu estou no risco ali, a transação fica vazia, porque você pagou, mas quem não registra não é dono, né? Então, rapaz, como é que a gente... Primeiro, por que isso acontece? Segundo, como é que a gente sai desse cenário, que é um cenário completamente injusto, porque parte do pressuposto que 90% da população que está fazendo a operação é corrupta. Exatamente, foge da razoabilidade. É verdade, Manuel. E eu fico impressionada da sua lucidez
quando você explica esse fato, porque é exatamente o que ocorre hoje na cidade de Salvador. Essa lei foi uma outra lei, a 8.421. Na época não era VVA. No projeto de lei tinha valor venal de referência. Eu disse, isso não existe. Eu me lembro que numa reunião na FIEB, eu comentava, na presença do então secretário, que aqui em Salvador existia um termo chamado bolacha quebrada. O que é bolacha quebrada? O cidadão está apertado, precisa se desfazer do imóvel e vende por um preço bem abaixo do valor do mercado. Então, seria justo aquele que está comprando pagar um valor muito acima por causa de um valor referenciado pelo município, porque para o município atribuir um valor não condizente com a realidade de mercado, isso, na realidade, deveria ter acabado agora, em fevereiro, quando o Superior Tribunal de Justiça, uma tese de recurso repetitivo, a 1113, onde ele estabeleceu que o município sequer poderia utilizar a base de cálculo do IPTU como base para o ITIV, que deveria aceitar, na boa-fé do contribuinte, e acatar o valor declarado pelo contribuinte no valor da transação, ou seja, o valor do imóvel em condições normais de mercado. E mais, impossibilitando também o município de arbitrar o valor de referência de forma unilateral. O que o município poderia fazer, caso não concordasse com o valor declarado pelo contribuinte, como você mesmo falou, abrir um procedimento administrativo para apurar, mas o ônus da prova cabendo ao fisco e não ao contribuinte, que compra um imóvel de R$500 mil, um exemplo para o que os ouvintes, para só exemplificar para os ouvintes, para que eles possam entender, onde ele teria que pagar um ITIV de R$15 mil, o município arbitra esse valor venal por R$1 milhão, e em vez de pagar R$15 mil, ele é obrigado a pagar R$30 mil. Ah, mas existe uma prerrogativa na lei da avaliação especial. Existe, mas o ônus é do contribuinte. Ele tem que pagar por essa avaliação especial, ele vai dar entrada, nem sempre ele obtém êxito, e ele acaba tendo que pagar por um valor totalmente distinto do valor da transação imobiliária. Então, a tese de recurso repetitivo veio, na realidade, sedimentar um entendimento óbvio que o poder público não pode se dar o luxo de enriquecer sem causa. Ora, se o valor da transação foi de R$500 mil, ele não pode tributar em cima de R$1 milhão. Não pode jamais. Mas o que acontece hoje? Infelizmente, no caso do município de Salvador, como não existe uma vinculação, esta tese de recurso repetitivo vincula as decisões do judiciário, mas não vincula a administração municipal. Ela poderia ter o bom senso, como era antigamente até 2013, quando o contribuinte transacionava, quando adquiria o imóvel, o contribuinte tinha a prerrogativa de declarar, e a guia, na realidade, o documento de arrecadação municipal, ele era emitido com base no valor declarado pelo contribuinte. E aí cabe ao poder público, através de procedimento administrativo, através da fiscalização, checar se o valor declarado efetivamente foi o valor da transação e o valor que condiz com a realidade de mercado, mas não arbitrar esse valor de forma unilateral e num valor muito superior ao valor de mercado. É verdade. Qual é a solução? Porque quando você para olhar a diferença, 15 mil, aí está falando de imóvel de... Aqui um exemplo. O que acontece? Não é evento... não é um número aleatório, não. Acontece muito, ser o dobro do valor. Muito, não é pouco não. Então, aí a gente está falando de imóvel de 15 mil, mas às vezes quando a gente fala de um imóvel de 200, que vai para 400, aí a gente está falando de 10 mil a mais, aí o contribuinte fica pensando, rapaz, eu tenho que ir para a justiça, aí eu tenho que contratar um advogado, eu vou perder meu tempo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Termina aceitando e pagando às vezes, né? Então, porque tem um trâmite que você não deveria pagar, né? Você deveria pagar em cima do valor da transação, e como você falou, o município diz, não concordo, vou receber aqui, vou buscar entender o que é que está acontecendo. Ok, esse seria o caminho certo, mas 10 mil, 15 mil, aliás, todo o valor a mais que você está pagando e que não é o valor devido, não é o valor justo, é um valor que para mim é muito, né? R$1.000 é muito ou é pouco, Manuel? Depende. Se for justo, o pagamento é ok, é pouco. Se não for justo, é muito R$5. Então,
O caminho do contribuinte que comprou o seu imóvel e quer, eu comprei desleal. Eu dou normalmente as transações de imóveis prontos, eu dou aqui um sinal, eu digo na escritura, eu pago a diferença. E aí você vai para a escritura, ou até por conta de financiamento, isso também acontece, né? Na escritura ele está recebendo, só que para fazer a escritura, eu vou precisar pagar o ITV, né? Então eu fico naquele cenário. O vendedor fica dizendo, não, eu preciso vender para receber o dinheiro para eu sair de imóvel. Você, comprador, diz, eu já vendi meu imóvel, já estou comprando o seu, eu preciso me mudar. Então termina que naquele momento é um momento de muito estresse, assim, de mudança de todo mundo, de necessidade de mudar, que as pessoas passam por cima e dizem, não, eu termino pagando. Mas qual é o caminho que a pessoa deve seguir se tiver divergência no valor da operação com o valor vendável? Manuel, realmente é doloroso nós lermos uma escritura de um imóvel e constatarmos que o valor da transação está lá disposto e logo embaixo da escritura está escrito, mas que a base de cálculo é outra, é uma base de cálculo distinta, majorada. Isso dói, isso é doloroso, principalmente para quem adquire, porque quem adquire já faz um esforço sobre-humano para ter aquela habitação, né? O direito à moradia é uma previsão constitucional, está no artigo 6º da Constituição Federal. Então, caberia à administração pública estimular, né? Ainda mais no nosso país, onde tantas pessoas não têm onde morar. Então, qual seria a solução? Administrativamente, eu não vislumbro êxito, eu não tenho visto, isso são fatos relatados pelos contribuintes, pode ser, eu espero que isso até esteja mudando, mas o que eu observo é que administrativamente os contribuintes não obtêm êxito. Todavia, tenho visto os magistrados, né, os juízes da Vara da Fazenda Pública, na realidade, concederem liminares para que o município espeça o documento de arrecadação municipal no valor da transação. Isso quer dizer que, infelizmente, o adquirente vai ter que constituir um advogado, vai ter que ingressar com uma ação judicial para solicitar que o município espeça o documento de arrecadação municipal e mais, que no momento do registro da escritura seja aceito aquele valor. Porque ainda corre o risco de, depois do documento expedido, depois do imposto pago, o cartório ainda resista um pouco, porque fiquem temerosos, porque são também responsáveis pela lei, e numa eventual evasão de receita podem ser responsabilizados, mas diante de uma decisão judicial, onde o município é obrigado a expedir o documento de arrecadação municipal no valor da transação, não há o que temer. Não há o que temer. Então, o caminho realmente é o caminho do judiciário. E acredito que isso causa uma perda muito grande de arrecadação para o município. Porque se o município tivesse se adequado à tese de recurso repetitivo, certamente vários contratos aí de gaveta, vários imóveis que já foram quitados, teriam os seus impostos pagos, até que isso estimularia o contribuinte a pagar, dentro de um valor justo, dentro efetivamente do valor da transação e não dentro de um valor arbitrado, criado, referenciado de forma unilateral pela administração pública. Bom, professora Carla, qual seria a solução final? Os vereadores podem mudar esse panorama ou esse recurso repetitivo ele poderia ser uma lei, virar uma lei federal que fosse abrangente a todos os municípios do país? Resolveria esse problema? Eu vou começar pela sua última pergunta. Nós temos uma independência, nós temos a União, os estados e os municípios. Uma legislação federal não pode dispor sobre matéria tributária municipal. Uma legislação estadual não pode dispor sobre matéria tributária municipal e vice-versa. Então, por exemplo, a União se deixar de cobrar o ITR, por exemplo, que é de competência da União, o município que tem, obviamente, áreas não urbanizadas, áreas rurais, não pode dizer, olha, União, como vocês não estão cobrando, nós vamos cobrar. Não. Para isso, inclusive, tem prerrogativa constitucional, é possível, por conta de prerrogativa constitucional e através de convênio. Então, uma lei federal não resolveria a questão, porque ela não pode invadir o que nós chamamos de competência. A competência é municipal. A Constituição Federal, no 156, ele otorga competência para que os municípios brasileiros instituam o IPTU. Então, compete aos municípios legislarem. Agora, a pergunta inicial,
O Poder Legislativo Municipal pode fazer alguma coisa? Pode. Dentro de um projeto de lei, pode sugerir. Eu soube, inclusive, que já existe um projeto de lei em andamento, cuja relatoria é do professor Edivaldo Brito, para corrigir a questão do ITV, principalmente da base de cálculo do ITV, que criou-se essa celeuma. E outro detalhe, nem se precisaria mudar a legislação de Salvador, porque a legislação de Salvador é claríssima. É o valor do bem em condições de mercado. O valor do bem, a transmissão do bem imóvel e a base de cálculo é o valor do bem em condições de mercado. Então, não precisaria modificar, porque esse valor venal arbitrado não é sequer previsto em lei nem em norma infralegal. O contribuinte tem acesso através de um sítio eletrônico. Mas isso não está em lei nenhuma, não está em anexo, como acontece com a planta genérica de valores, não está na lei. A lei apenas dispõe que o município vai tornar públicos os valores, mas não diz quais são esses valores. Esses valores não estão na lei. E como o Manuel falou, Silva Rocha, há um dinamismo no mercado imobiliário. O valor que o imóvel tem hoje pode não ser o valor de amanhã. Amanhã ele pode estar com um valor mais alto, mas ele pode estar também com um valor inferior. E o contribuinte vai ser penalizado? Não pode. É preciso que se cheque no momento quais as condições de mercado, o valor que é transacionado e pode sim, uma lei municipal pode vir a impedir que este valor referenciado seja imposto ao cidadão contribuinte. Isso pode. E o professor vereador Edivaldo Brito está sozinho nessa aí, né? Há muitos anos, eu ia dizer isso. Há 2 ou 3 anos que a gente vem entrevistando e ele bateu na tecla. 2015 a gente entrevistou ele. Os seus companheiros lá e resolveu o problema também, né? Tem que ter a boa vontade, porque ele está nessa luta praticamente sozinho. Entrevistamos várias vezes ele aqui sobre esse tema e ele na luta, mas parece que o pessoal joga debaixo da gaveta, né? Me permita só acrescentar, sozinho ele não está. Existem hoje, na Câmara Municipal, alguns representantes do Legislativo que têm lutado muito pelo IPTU e pelo ITV. A exemplo da vereadora Marta Rodrigues, de Augusto Vasconcelos, de Silvio Humberto. Eu fico com medo até de pecar e esquecer alguns. Entendi. Mas eles não têm quórum para mudar, né? Aí é a grande questão. Por isso, o nosso apelo, não só como servidora pública, mas como cidadã, como contribuinte, à Câmara Municipal, aos vereadores que também pagam IPTU, para terem um bom senso ao analisar um projeto de lei e verificar aquilo que é justo, aquilo que é correto, uma tributação isonômica, uma tributação equânime. O contribuinte ele não quer deixar de pagar, o contribuinte ele quer pagar o valor justo e as distorções são inúmeras. É isso mesmo. A gente falou do caso ali de judicializar, por exemplo, para o ITV, tem gente também que vai para o IPTU, vai judicializar porque entende que o valor, as mudanças, os aumentos que foram feitos fogem completamente da Constituição. Me atendo aqui ao ITV, tem uma cobrança diferente. Eu vou constituir um advogado, vou para a justiça e vou conseguir pagar o valor porque o magistrado entende que aquilo ali é indevido, a cobrança diferente do valor da transação. Eu posso cobrar da prefeitura, por exemplo, se eu paguei, eu posso cobrar a devolução em dobro do valor pago, eu posso cobrar que a prefeitura pague o advogado que eu estou constituindo, estou tendo custo para poder fazer algo que ele já deveria fazer naturalmente? Você pode cobrar tudo, mas você dificilmente receberá, irmão. Judicialmente, sim. Eu entendi sua pergunta. Se caberia repetição de indébito, tendo em vista, vamos dizer assim, restituição de importância, para ser mais clara, tendo em vista que existem uma série de contribuintes ao longo dos últimos anos Sim. que pagaram valores muito maiores do que os valores da transação. Como a legislação de Salvador permanece a mesma e a postura da administração municipal é arbitrar esse valor administrativamente, um pedido de restituição de importância, o contribuinte, obviamente, não teria êxito, porque hoje o município sequer aplica a tese de recurso repetitivo. Mas, judicialmente, ao apresentar à justiça o valor efetivo da transação, que na época condizia com o valor de mercado, os últimos 5 anos podem ser, sim, recuperados. O contribuinte só não pode esquecer o prazo prescricional. Certo.
porque ele só pode abarcar, só pode pedir essa devolução de valores com base, inclusive, na tese de recurso repetitivo 1113. Ele pode. Já existem em alguns municípios, inclusive, que têm devolvido. Eu não conheço o caso ainda aqui em Salvador, cuja sentença foi condenar o município a devolver, a restituir o contribuinte aquele valor, a diferença que ele pagou a mais na época da compra, na época que adquiriu o imóvel. Mas que isso é possível de se pleitear judicialmente? Com certeza. É um direito do contribuinte, com certeza. Porque fica fácil. Quando a gente para olhar o outro lado, você está ao outro lado, você quer cobrar um valor a mais. Qual é a punição? Se for para a justiça, eu posso devolver o valor, é muito pouco. Então vamos correr esse risco, aquele negócio. Vamos correr esse risco porque quantos vão para judicializar? 10%, 5%, 20%? Já tá no eu estou no lucro. Então fica muito fácil assim tomar uma decisão que foge de ser razoável para o contribuinte, entendendo que tudo é muito simples, que não existe uma multa, que não existe nada de uma punição drástica. E que deveria existir, na minha opinião, deveria existir uma punição muito dura para esse tipo de operação. Até para a gente finalizar aqui a participação, Carla, porque senão a gente fica aqui e vai levando os programas de todo mundo pela frente, fica aqui até a próxima semana, até o próximo sábado, falando desse assunto, que é um assunto importante para a população em geral. Eu fico colocando a questão observando a questão das multas, juros e tudo mais. Essa semana, por sinal, peguei um imóvel que eu estava analisando, que teve seu IPTU de 2020 de 105 mil. Hoje, o valor corrigido desse IPTU, pelo atrasado, né, é 198 mil. Quando eu pego os índices de qualquer operação, de qualquer negócio que você pode punir, você pode dar uma multa, você pode colocar uns juros. Normalmente os negócios estão condicionados, eu não sou advogado também, a 2% de multa e 1% de juros ao mês. Né? Quando você pega o IPTU, você fizer essa conta, não vai dar isso. Né? Qual é o parâmetro de cobrança? Esses juros nesse valor tão alto, isso é previsto em legislação? Porque você está dobrando o valor em 2 anos, como é que calcula isso? Essa é uma questão muito complexa, mas eu tenho uma notícia boa, recente. Na alteração dessa legislação de 2013, realmente, multa, mora, juros, eles foram majorados de forma pesada, são complexos, são juros compostos, juros sobre juros, e o contribuinte vinha sofrendo, aquele que parcelava um valor e pagava, às vezes, 2 vezes mais. A lei do Procultura 9.601, ela abrandou bastante. Então, do ano passado, ou seja, de 30 de setembro de 2021 para agora, hoje, os juros já estão mais abrandados, inclusive para efeito de parcelamento. Mas quando se trata de uma dívida antiga, como essa, Manuel, só que esses juros que foram abrandados, eles não retroagem. Então, é da lei, da promulgação da lei para frente. Então, desde 30 de setembro de 2021, daí nós podemos falar, para até não parecer que a gente não aplaude as boas iniciativas. Essa parte dos juros e de mora, realmente, ela foi abrandada na lei 9.601, na lei do Procultura, a mesma, entretanto, que para nosso desespero aumentou a TRSD em 50%. Ninguém teve um aumento de salário ou um lucro de 50% para pagar uma TRSD. E está tudo parado. Eu não vi nenhum órgão de controle se insurgir contra um aumento de 50% na TRSD de Salvador. Imagina. Eu queria ser assim, eu queria ser a prefeitura, dizer, eu fiz essa transação aqui com você, Zé Leal, e com o Silva Rocha, que só faz transação grande. Vendi um negócio de 10 milhões, mas eu entendo que o valor venal que eu estabeleço aqui é de 20, então vocês vão pagar uma comissão em cima de 20 milhões. Seria muito bonito assim, né? Não é fácil não, viu, rapaz? Não é fácil não ser contribuinte
dessa cidade, desse país. E outro detalhe, nós temos que alertar também, porque tem uns portais na Secretaria da Fazenda que permite que o contribuinte quite suas dívidas em cartão de crédito, mas com juros. Então, o contribuinte ele entra nesse portal imaginando que ele está fazendo um parcelamento tal qual o parcelamento administrativo. Só que ele paga em suaves prestações, com juros de cartão de crédito, que vocês sabem que não são juros baratos. Mas é portal da prefeitura? Não. É um convênio que foi feito... No Detran também é assim. Pois é. Tem uma empresa de cartão dentro do Detran para você financiar tudo, agora um juro. Os juros altíssimos, mas esse portal, né, esse totem, ele fica dentro da Secretaria da Fazenda. E às vezes o contribuinte, de uma forma ingênua, ele vai pagar. E vocês imaginem. Às vezes é a chance que ele tem de resolver, né? Mas imagine parcelar. Isso, mas parcelar um exercício em 4 anos. Se nós sabemos que anualmente, a cada 1º de janeiro, um IPTU é lançado. Vai embolar, vai chegar um determinado tempo que ele não vai, porque o contribuinte, hoje eu digo o contribuinte ou come ou paga imposto, ou paga plano de saúde, porque tem contribuintes mesmo, uma boa parte do movimento IPTU justo, que reclama dessa disparidade de imposto, tem gente que já deixou as suas casas, que não vivem, porque não conseguem pagar o IPTU, porque digo, eu preciso viver, que já perderam inclusive plano de saúde, porque não consegue. Porque hoje o contribuinte, a prioridade é comer. Isso, exatamente. Verdade. Você tem que complicado, escolher. Você não pode dizer, esse mês eu não como, vou pagar o IPTU. No outro mês eu como. Essa vou eliminar uma refeição do meu dia, né? A gente volta, Manuel, ao patamar anterior que você falou, abrindo o programa. As despesas que nós temos, né? De alimentação, escola de filho, universidade, remédios, né? Assistência médica, enfim. É muito complicado para o contribuinte ainda ter um peso de uma tributação, de um ente tributante, né, de um ente público que deveria colaborar com o seu cidadão. Essa semana mesmo uma amiga ligou para mim para tirar uma dúvida, mas meu empreendimento é novo. Eu tenho o IPTU verde, o empreendimento tem o IPTU verde. Sim, o IPTU verde, o IPTU amarelo, ele só dá um desconto até 10%. Agora, quando você olha a legislação das instalações e equipamentos especiais, você pode ir acumulando aqueles percentuais de aumento até 100%. Então, se você tem gerador próprio, piscina aquecida, mas se você tem churrasqueira com chaminé, você paga 10% a mais de IPTU. É brincadeira? Isso desde 2013. Um outro detalhe que eu não sei até, se vocês souberem, um projeto de lei que seria apresentado à Câmara para reduzir de alguns empreendimentos comerciais a tributação sobre o mezanino, que já é reduzida, mas para isentar de uns empreendimentos comerciais. Eu não vi esse projeto de lei ser encaminhado para a Câmara. O projeto eu também não vi, não. Eu vi a notícia. Pois é. Tem uma redução já mezanino, né, aquela parte superior, de 40%. E eles estariam isentando só uma gama de contribuintes. Aí eu disse, olha, não feriria a isonomia, porque, por exemplo, eu soube de imóveis em Suarana que tinham isenção de IPTU e que, digamos, o microempreendedor individual resolveu colocar numa laje, numa sobreloja, que é a mesma coisa que mezanino, vender geladinho, vender picolé, uma costureira, fazer um ateliêzinho e deixou de ser isento. Esse cidadão que fez essa laje, quer dizer, é justo, não estou dizendo com isso que nós não devemos fomentar a atividade econômica. Sim, é importante, mas nós devemos abrir. Olha o princípio da isonomia. Você não pode isentar uma pequena parcela em detrimento do total, porque existem pessoas, moradores, que precisam também, né? E que estão deixando, digamos, da faixa de isenção por conta de uma sobreloja. Então, nós temos que ter atenção também com isso. Com certeza. Minha amiga Carla, você sabe que é um prazer muito grande estar aqui com você. É muito assunto, são coisas que movem o nosso dia a dia de todas as pessoas dessa cidade que moram e eu sempre falo para todo mundo e parabenizo. Eu acho que a contribuição de conteúdo que Carla Borges dá para a cidade, para as pessoas, é assim, um negócio que não tem preço. Ela tinha que receber de todo mundo o salário para poder fazer esse trabalho. Vou deixar aqui um pedido a você. Você sabe que eu acompanho o Radar Imobiliário desde o surgimento, aliás, diante do surgimento.
você devia convidar a Carla para ser setorista do seu programa. Já está que convidada. É muito conteúdo, Já tá muita convidada. competência. Eu estou aqui orgulhoso, minha amiga de escola lá atrás, do ISBA, e assim estou aqui cheio de orgulho, porque realmente vale a pena ouvir. E quanto mais ela fala, mais a gente quer que ela fale. Muito obrigado, Carla, aí, pela sua contribuição. Gente, vocês me emocionam. Eu agradeço muito as palavras de Manuel. Manuel, eu estou sempre à disposição de vocês, do programa. Nada de contribuição para mim, porque eu já sou servidora pública, esse é meu papel. Enquanto auditora, enquanto cidadã, eu tenho compromisso de divulgar informações importantes, de estudar a legislação, de esclarecer para a população acerca dos tributos, não só os tributos municipais. Esse é um papel nosso, o servidor público está aqui para servir. Agradeço a José Leal, esse querido... O meu querido amigo José Antônio, do tempo de colégio. Um prazer enorme tê-lo encontrado aqui no programa. Estou à disposição. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigada mesmo. É um carinho muito grande de vocês. Silva Rocha é sempre uma emoção, né? Porque Silva Rocha me remonta meu pai por conta do futebol, aí dá aquela saudade grande, porque ele estaria essa hora escutando, assistindo o programa, ouvindo cada palavra, atento para saber como é que eu me saí, aquela vaidade daquele presidente campeão brasileiro de 59, que a gente sempre enaltece, né, Silva Rocha? O primeiro do Nordeste. Exatamente, o primeiro campeão brasileiro, enfim... É um prazer muito grande. Agradeço a vocês, agradeço ao Radar Imobiliário, agradeço à Rádio Metrópole e principalmente aos ouvintes que estão nos assistindo agora, nos ouvindo e dirimindo as suas dúvidas acerca da tributação municipal. Sempre às ordens. Obrigado, minha amiga. Um bom final de semana para você. Um grande abraço. Vamos lá no nosso intervalo. Já já a gente